Bem, pessoal, norovírus, né? É um vírus que tem causado surto aqui de São Paulo de diarreia e foi muito falado porque nesse período de verão, em especial algumas regiões aqui litorâneas de São Paulo, né, teve surto. Pra você ter ideia, só numa cidade eles notificaram mais de 7.500 casos, né? Para vocês terem ideia da relevância que tem esse tema, né? Normalmente é o aspecto positivo, né? É um vírus que costuma ser autolimitado. Só para vocês terem ideia, é um vírus que foi identificado em 1968, né? Numa cidade chamada Norwalk, por isso que tem esse nome de norovírus, né? Por causa da cidade onde foi identificado pela primeira vez. E normalmente os sintomas são clássicos de que um local que tem grande aglomeração de pessoas, então vira e mexe você vê casos do norovírus, né, em cruzeiros, né, em pessoas que estão passando férias, como aconteceu aqui em São Paulo, né, de Natal, Ano Novo, então tem aquele aglomerado de pessoas, né, os alimentos às vezes, né, quando você tem muita gente concentrada, não estão com condição de higiene tão boa, então normalmente a pessoa, alguém infectado manipulou um alimento, passando normalmente de forma alimentar, ele infecta o trato gastrointestinal, todo o vírus, ele tem uma certa predisposição por algum órgão em tecido, né? No caso do norovírus é o trato gastrointestinal. Então, quando ele infecta o trato gastrointestinal, ele começa a dar algumas consequências. Essas consequências vão envolver náusea, vômito, diarreia. A diarreia é a situação mais clássica que a gente tem, né? Muitos pacientes têm aumento de gases, dores abdominais, né? Ele sente uma prostração, ele sente uma fraqueza. Normalmente é uma doença limitada de 3, 4 dias, com um cuidado muito grande para a população pediátrica e população idosa, que é muito sensível a desidratação especificamente, né? Então tem que sim tomar muita água, hidratar bastante, continuar sua alimentação, porque pode ter uma depressão também, como você está com esse mal-estar, você não se alimenta direito, seu sistema imunológico fica pior, a doença se agrava mais ainda. E ficar atento a sinais de alerta, né? Ficou mais prostrado, ficou mais quietinho, tem que procurar ajuda sim. Então, um aspecto muito, muito relevante quando a gente fala do norovírus é esse aspecto de perceber os sinais de alerta. Não existe vacina específica, né? Não tem nenhum tipo de tratamento específico, geralmente essa medida suportiva nesses dias. Idoso e criança vai ficar muito mais atento, né? Vacina não existe. Para vocês terem ideia da relevância do tema, né? Quando fala nos Estados Unidos, a gente fala de milhões de casos todos os anos nos Estados Unidos, segundo o CDC. Então é uma doença que a gente conhece, uma doença antiga, 1968, uma doença